Muito bem. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos, então, dar sequência à leitura do artigo do Rodrigues, ok? Vamos seguir, então. Nós estávamos, no encontro passado, trabalhando as chamadas proposições normativas absolutas, e nós estudamos uma diferença que existe entre proposições normativas que descrevem normas e proposições normativas que descrevem estados de coisas deonticos, né? Ou seja, situações deonticamente consistentes em mundos semânticos versus proposições normativas, como eu falei, que descrevem normas, né? A diferença entre normas e proposições normativas, dentre as muitas diferenças que existem, uma delas certamente é esta. O fato de que as normas não supõem algum objeto para que elas possam descrever, ao passo que as proposições normativas, como toda e qualquer proposição, sempre requer a existência prévia de um objeto a partir do qual ela descreve alguma coisa. Então, as proposições normativas sempre supõem ou um enunciado normativo ou uma situação deonticamente consistente, seja ela fática ou hipotética, a partir da qual ela, então, descreve as condições deonticas de um mundo semântico, né? E esse foi o problema que nós enfrentamos até o momento, ao analisarmos as proposições normativas absolutas e o contraste que elas possuem em relação às proposições normativas relativas, né? E, bem, e aí vamos seguir a partir daqui. Diz ele assim: descartada esta possibilidade, uma interpretação alternativa consistiria em considerar que o qualificativo de absolutas não se refere às normas mencionadas nas proposições normativas absolutas, senão às próprias proposições normativas. Uma proposição normativa relativa qualificaria normativamente uma ação em conformidade com um certo sistema normativo. A diferença desta, diferentemente da proposição relativa, uma proposição normativa absoluta seria aquela que qualifica normativamente a uma ação, considerando todos os fatores relevantes. All things considered. À primeira vista, diria que determinar a qualificadora normativa ou a qualificação normativa de uma ação, considerando todos os fatores relevantes, seria um tanto como tomá-lo em consideração, não um certo sistema normativo, senão uma pluralidade de sistemas normativos. Ou seja, em outras palavras, a proposição aqui, a normativa absoluta, diria respeito não a um sistema normativo qualquer, mas a toda e qualquer ideia de sistema normativo. Ou seja ele existente ou hipotético. Em tal sentido, me parece que a perspectiva intersistemática é conceitualmente dependente da intrassistemática. Ou seja, aquela concepção universal que lida com a ideia de sistema normativo, seja ele real ou hipotético, vamos chamar isso de uma dimensão metalinguística, dependeria conceitualmente da ideia mesma de um sistema normativo que exista. E não adianta a ideia de sistema normativo, é importante a existência
de um sistema normativo. Ou seja, não adianta a ideia de uma norma, é necessário a existência de uma norma para que eu possa descrever o estado de coisas. Então, convida ele aqui. Vamos examinar de modo mais detido esta alternativa. Uma forma de entender essa ideia seria dizer que as proposições normativas absolutas são proposições normativas relativas à totalidade dos sistemas normativos relevantes. Mas para Sickmann, as proposições normativas absolutas devem subministrar, ou apoiar, ou subjazer, uma resposta para a pergunta acerca do que se deve fazer em determinada situação. Suponha-se que eu queira saber se devo ou não realizar a ação P na situação C. E duas normas resultam relevantes em tal situação. Uma norma jurídica e uma norma moral, por exemplo. E que cada uma delas brinde uma resposta diferente, ou acarrete uma resposta diferente. É evidente que uma proposição normativa que se limitasse a informar acerca de uma disjunção de normas potencialmente incompatíveis, o que é uma disjunção de normas? Uma disjunção de normas. Né? O que é uma disjunção? Tá? Uma disjunção é um conectivo lógico proposicional que nós normalmente identificamos com a expressão ou. A ou B. Tá? Isso é uma disjunção. Okay? Então, formar acerca de uma disjunção de normas potencialmente incompatíveis. Não responderia à pergunta acerca do que se deve fazer em C. Dissesse para vocês, não, vocês devem, em C, vocês devem fazer ou A ou B. Isso responde alguma coisa? Não. Porque eu não sei se eu devo agir segundo A ou devo agir segundo B. O que se requer, na verdade, é um critério de seleção entre as diferentes normas em jogo. Em outras palavras, a ideia de uma proposição normativa absoluta, tal como a concebe Sickmann, não só exige tomar em conta todos os sistemas relevantes, senão, ademais, as relações de prelação ou hierarquia entre as normas de tais sistemas. As relações de preferência entre normas de diferentes sistemas normativos podem assumir formas diversas. Pode ser que um sistema normativo S1 seja hierarquicamente superior a outro S2. Como um todo, isso é, que dada uma norma qualquer de S1 e uma norma qualquer de S2, sempre se prefira a primeira sobre a segunda. Pode ocorrer, por outro lado, que em algumas normas de S1 sejam preferidas a algumas normas de S2, mas que, assim mesmo, algumas normas de S2 sejam preferíveis a algumas normas de S1. E também pode ocorrer que determinadas normas de S1 sejam, em certos casos, preferidas a certas normas de S2, enquanto que em outros se prefira as de S2 sobre as de S1. De qualquer modo, somar a totalidade dos sistemas relevantes às relações de preferência entre suas diversas normas, todavia, seria algo insuficiente. Ou seja, vamos supor que eu somasse todos os sistemas normativos, todos os critérios de solução de antinomias entre as normas, dizendo qual delas seria preferível à outra. Quando que eu faça tudo isso, ainda assim seria insuficiente. Ou seja, do ponto de vista lógico, toda teoria contemporânea do direito, dentro da perspectiva, seja ela positivista ou justnaturalista, é insuficiente. Tá? Mas isso é um problema para outro momento.
uma proposição normativa absoluta só estaria em condições de oferecer uma resposta definitiva à pergunta acerca do que se deve fazer na situação C, se, ademais de tomar em conta todos os sistemas relevantes e as relações de preferência entre suas normas, se cumprisse que tais critérios permitem selecionar uma e só uma norma como aquela que resulta aplicável em si. Ou seja, não adianta eu estabelecer múltiplos critérios. Eu preciso de uma decisão sobre qual é a norma a ser aplicada em si. A mera descrição do fenômeno não é capaz de oferecer isso. A simples existência de critérios de preferência não garante que seu emprego permita privilegiar a uma única norma sobre as restantes. Considerar que, frente a qualquer situação C, seja possível formular uma proposição normativa absoluta, requer pressupor que exista ao menos uma norma que regule a questão e, em caso de existirem mais de uma norma, em caso de que existam mais de uma norma, melhor dizendo, que seja possível resolver qualquer possível conflito entre as que se apresentam prima facie como relevantes. Então, é necessário algo dentro da proposição normativa absoluta que indique, na situação C, é esta norma. Veja a complexidade disso, hein? Quer dizer, se eu levasse a ferro e fogo, né, o esforço analítico por descrever, dentro de um sistema axiomático, todos os sistemas normativos relevantes, ou um deles em particular, eu seria obrigado, primeiro, a prever todas as situações fáticas ou hipotéticas, ponto 1. Ponto 2, todas as interpretações subjacentes a um enunciado normativo. E 3, quais as situações, tá, decorrem do horizonte semântico de proposições normativas e enunciativas dessas mesmas normas. Veja a complexidade disso. Eu creio que nenhum modelo axiomático de lógica deôntica e modal fez isso até hoje. Nenhum. Nem os melhores. Castanheda, Hilpinen, Forestal. Os melhores sistemas deônticos da atualidade, Pablo Navarro, nenhum deles conseguiu fazer isso. Então, é claro, continua ele. A pergunta que cabe formular é se, assim interpretadas, estas proposições normativas absolutas teriam o caráter de genuínas proposições normativas ou de normas. Elas são proposições normativas ou são normas? Se o que interessa é resolver o problema prático de que se deve fazer na situação C, pode resultar valioso que se informe sobre a existência de uma norma. Isso, por quanto a ignorância acerca de sua existência possa levar a escolher uma solução equivocada. Nesse sentido, se pode dizer que uma proposição normativa, a informação sobre a existência de uma norma, possa, ao menos em certos casos, ter incidência na resolução de um problema prático. Mas alimentar a informação não resulta suficiente para resolver um problema prático, dado que, frente à proposição que afirma a existência de uma norma, sempre cabe a pergunta: se deve fazer o que esta norma prescreve? O que se requer para resolver um problema prático é usar uma norma. Tá? E se é uma situação C, e se em uma situação C, certo, concorrem várias normas como relevantes, se deve eleger a uma delas como guia para a ação. Em outras palavras, baixo a interpretação aqui considerada, uma proposição normativa absoluta seria aquela que,
efetuando um balanço entre as distintas normas que se apresentam como relevantes na situação C, privilegia uma delas como aquela que deve orientar a conduta. Então, olha o desafio que eu tenho na proposição normativa. Eu preciso descrever o sistema normativo, eu preciso descrever quais são as normas relevantes na situação C, eu preciso descrever o que é a situação C, e preciso descrever por que uma norma é mais relevante do que outras para a decisão na situação C. E mais, para descrever a conduta daquele que segue a norma, eu preciso manifestar a intencionalidade desse que segue a norma. Talvez um dos grandes dilemas seja esse. O que significa seguir uma regra? Ou seja, todo mundo pode dizer assim, não, porque a regra me obriga a fazer. Sim, mas apenas observando a ação sem o conhecimento da regra, previamente falando, eu consigo identificar que essa ação é performativa, no sentido de que ela está ocorrendo por quanto exista uma regra. Não consigo fazer isso. Oi, professor. Oi, Joana. Tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia? Professor, nesse caso seria uma norma performática, uma norma programática, enfim? Ótima pergunta. Seria uma norma performática, nesse caso. Uma linguagem performática, quer dizer, uma linguagem capaz de modificar os estados de coisas no mundo. Tá? Entendi. Agora, a questão é como nós vamos entender uma regra do ponto de vista de todas as intencionalidades que são necessárias para seguir uma regra. Porque para entender o que uma regra me coage a fazer, eu preciso ter um background. Eu preciso ter uma ciência prévia de muitas outras coisas. E coisas que estejam inarticuladas entre si. Se a regra me obriga, por exemplo, a declarar o imposto de renda, vamos supor que eu não saiba manusear o computador e eu seja uma pessoa sozinha no mundo. Como é que eu vou fazer isso? Entendi. Vamos supor outra coisa. Professor, tá, pode falar. desculpa. Não, pode falar, pode falar. Fala aí, Joana. Quando eu comecei a ler a metafísica, eu tive essa percepção né, dessa ideia do mundo ideal, sei lá, do mundo como é, né? Eu não sei, enfim. Foi incrível essa parte, realmente. É muito interessante, com certeza. Quer dizer, a gente descreve a ação, descreve o estado de coisas e descreve a norma. Mas como é que nós vamos descrever a conexão entre a norma e o estado de coisas? Isso é muito difícil. Então, no âmbito da filosofia analítica, a gente enfrenta o dilema da linguagem privada. Quer dizer, é uma linguagem privada que me leva a revelar para mim mesmo determinados objetos inarticulados que serão componentes decisivos para que eu siga uma regra. Vamos supor o seguinte, normalmente nós pensamos a regra do ponto de vista de quem a descumpre. Todos nós pensamos assim, os juristas pensam assim. Nós vamos pensar, se há regras, vamos a pensá-las como se qualquer intente descumpri-la. Ou seja, se há regras, então vamos pensar do ponto de vista daqueles que a descumprem. Mas vamos pensar o ponto de vista de um agente engajado ao contrário. Vamos supor que eu faça da minha vida uma devoção por seguir as regras. Eu vou me engajar com toda a minha alma, meu coração e meu entendimento em seguir as regras. Eu serei alguém que praticamente serei identificado com as regras. Eu vou fundir-me com as regras, como se eu me transformasse num agente linguístico, propriamente dito. Claro que eu estou brincando aqui, mas a ideia é essa. A performance da minha existência social será fundida na própria regra. Vamos pensar metaforicamente algo assim. Quais intenções eu preciso manifestar para ser um seguidor da regra? Como que eu posso justificar a minha conduta?
E como que eu posso descrever essa justificação de uma forma explícita e descritiva, sem ter de invocar as crenças dos outros na minha linguagem privada? Como eu serei capaz, por exemplo, de descrever uma sensação? Veja a dificuldade imensa que nós temos quando nos deparamos com isso. Claro, existem saídas, a saída do Wittgenstein é muito interessante, nós vamos estudar depois no Tratados Lógico-Filosóficos. Ou seja, a minha saída é a seguinte: linguagem privada eu não falo. Eu só falarei daquela linguagem que tem um caráter proposicional e, portanto, tem valor de verdade. Tudo que excede a linguagem proposicional é questão de moral, ou seja, é questão de linguagem privada. Mas e se eu, como alguns filósofos analíticos, como o próprio Davidson, por exemplo, ou o Charles Taylor, dissera para mim mesmo: não, eu preciso engajar-me em descrever os estados deônticos de coisas de tal modo que as minhas intenções por seguir as regras sejam também elas reveladas, manifestas, proposicionalmente. Veja que a dificuldade para isso é imensa. E nenhum teórico do direito, salvo o Joseph Russ, sacou essa dificuldade. É claro que a teoria do Russ não pode ir muito longe. O máximo que ela faz é mostrar algumas razões suficientes ou insuficientes para que se possa seguir uma regra. Razões completas, razões suficientes, razões parciais, etc. As razões de ação, as razões para agir. Mas mesmo assim, o esquadro das razões para agir é um esquadro insuficiente quando nós nos deparamos com a necessária descrição analítica dos enunciados normativos ou das proposições normativas relativas ou absolutas. Como é que nós vamos resolver essa aporia? Como é que ele, Jorge Rodrigues, vai resolver essa aporia? Como é que ele vai resolver esse dilema? O problema prático não apresenta solução. Nesse sentido, se pode dizer que uma proposição normativa, isso é, a informação sobre a existência de uma norma, pode, ao menos em certos casos, ter incidência na resolução de um problema prático. Do tipo, tem uma situação C, há uma norma que prevê como se deve agir e decidir nesses casos. Tá, mas e a conexão entre a existência da norma e a existência do fato? Como é que se dá? Por que interpretar a norma dessa maneira em conformidade com essa situação C é válida e por que ela não poderia ser contestada? Claro que eu estou levando o ceticismo às últimas consequências. Vocês estão percebendo isso, né? É como se eu estivesse aqui numa posição de um cético radical, desconfiando de toda e qualquer inferência. Mas, professor, isso é o que a gente faz todos os dias. Quando verdade, quando vai defender um cliente num processo, principalmente quando faz uma contestação, é exatamente isso. Claro, é isso mesmo. Isso não funciona só na prática da advocacia e dos tribunais. Isso funciona também na filosofia. Como é que nós vamos sair desse embrolho? Digamos, dessa nova versão de uma falácia naturalista muito mais sofisticada, diga-se de passagem. Para alimentar informação, esta informação não resulta suficiente, essa informação, para resolver um problema prático. Dado que, frente à proposição que afirma a existência de uma norma, sempre cabe a pergunta: se deve fazer o que essa norma prescreve? O que se requer para resolver um problema prático é usar uma norma. E se em certa situação C concorrem várias normas como relevantes, se deve eleger a uma delas como guia para a ação. Em outras palavras, baixa a interpretação aqui considerada, uma proposição normativa absoluta seria aquela que, efetuando um balanço
entre as distintas normas que se apresentam como relevantes em C, privilegia uma delas como aquela que deve orientar a conduta. Ou seja, se esse deve é descritivo, isto é, se limita a indicar a existência de um critério para escolher entre as normas em jogo, todavia se acharia aberta a possibilidade de questionar por que há de empregar-se esse critério de eleição e não outro entre diversas normas em jogo. Só a descrição não basta. Mas se, por outro lado, esse deve se interpreta prescritivamente, o enunciado entre as diversas normas em jogo frente a C deve você eleger a norma N como guia de conduta, não expressaria uma proposição normativa, senão, de modo muito sutil, uma norma. Vamos lá, eu vou descrever em C, e eu tenho várias normas aqui. E eu vou descrever o critério que diz que uma norma tal é mais relevante do que outras para a tomada dessa decisão. Eu estou explicando o motivo desse critério? Eu estou descrevendo isso? Não. Eu estou partindo, digamos assim, in media res, no meio do caminho. Tá? Não, mas o critério é outro. O critério é o seguinte, que esse deve-se escolher uma dentre outras não é uma mera descrição, mas é uma prescrição. É um mandato. É uma determinação para que alguém faça isso. É uma interpretação prescritiva dessa expressão deôntica dever. Nesse caso, é uma proposição normativa? É o quê? É uma norma. É uma norma travestida de proposição normativa. Ela se apresenta como proposição normativa, mas de verdade ela é uma norma. Então, quando nós lidamos com isso, nós temos, de um lado, uma proposição normativa insuficiente e carece de condições de verdade, porque ela descreve até certo ponto. E, de outro lado, nós temos o quê? Uma aparente proposição normativa que, no fundo, é uma norma. Não é uma proposição. Quando nós tomamos o verbo dever como prescrição e não como descrição. Como expressão que é o elemento de uma descrição. De maneira que, sob essa interpretação normativa, a ideia de uma proposição normativa absoluta não seria senão produto de uma confusão. De confundir as proposições referidas com normas. A normas com as próprias normas. Me parece, então, digno de destaque que Sickmann tome em conta a distinção entre normas e proposições normativas. Falar de proposições normativas absolutas resulta inadequado. Por quê? Ou bem se introduz um problema que deveria se manter à margem disso, o do fundamento do dever de cumprir as normas, a que as proposições normativas fazem referência, ou então conduz, em última instância, a confundir o que se pretende distinguir, ou seja, proposições com normas. E confusão dos diabos. Rafa. No então, pelo que eu entendi, só temos decidir uma norma num caso por algum tipo de autoridade. Uhum. Parei, Rafa, não entendi. Cortou a ligação, eu não consegui te ouvir. Se tu puderes repetir, por gentileza. Então, a gente só consegue distinguir quando aplicar uma arma num contexto outro a partir de algum tipo de autoridade, de argumentabilidade. Nós vamos esbarrar sempre no argumento de autoridade. Porque ou uma descrição do sistema normativo será uma descrição incompleta, porque este critério que torna uma norma mais relevante do que outra para a decisão de C, por exemplo, para ser aplicada em C, vai ser insuficiente, vai faltar justificação. Tá? Quando eu intento descrever analiticamente esses critérios, então vai faltar alguma coisa. Ou eu tomo a palavra dever
no que supostamente seria uma proposição como uma interpretação prescritiva. E quando eu faço isso, isso que eu chamei de proposição não é proposição, é norma. Porque eu digo, deve ser. Sim, se deve ser, eu não estou querendo entender o que é, mas eu estou querendo usar uma linguagem performativa para modificar as condições, o estado de coisas de ser. Percebe a diferença? Em ambos os casos, as razões são insuficientes. No primeiro caso, elas são insuficientes porque eu não tenho tudo. Então, vai faltar uma justificação para esses critérios. Tá, os critérios são esses, mas e aí? Por que que esse é o critério que leva a selecionar uma norma mais relevante em detrimento de outras? Quando eu faço essa pergunta, eu não tenho resposta. Ou, ao interpretar prescritivamente, eu tenho a resposta. A resposta é a autoridade, é a vontade de quem manda. Ambos os casos caem em argumento de autoridade. Um por razões insuficientes, outro por razões necessárias. Então, como é que eu vou escapar disso? Esse é o grande dilema. Como eu escapo da falácia lógica? Como é possível escapar da falácia lógica? Dizer, não, isso é uma proposição normativa absoluta. Por quê? Porque descreve não só a norma, a existência da norma e a situação C, mas descreve o conjunto das condições necessárias e suficientes para articular a norma com C. E veja a quantidade de critérios que serão necessários para fazer isso. A ação, o modelo de ação, a agência, o agente individual, as possibilidades de ação, ou seja, os tipos diferentes de comportamento que nós podemos ter para seguir uma regra. Eu posso seguir uma regra sob múltiplos aspectos, me comportando dos mais diferentes modos. Por exemplo, eu posso declarar imposto de renda usando qualquer computador. Não precisa ser o meu. Já implicaria mudanças de comportamentos. Eu posso fazer isso num horário tal e num dia tal dentro do limite, da margem do prazo. Eu posso fazer isso estando com sono ou não. Estando com fome ou não. Veja a quantidade de variáveis que nós teríamos de considerar para descrever analiticamente todas essas condições. Transcenderia o nosso horizonte. Então nós precisamos de um outro modelo. Eu já antecipo, o modelo que o Rodrigues propõe eu não concordo. Eu acho que é insuficiente. Porque a resposta não está na lógica deondica. A resposta está na linguagem de cálculo sentencial contemporânea. Na linguagem das ciências dedutivas, a linguagem formalizada, para usar uma expressão do Alfred Tarski. Mas vamos seguir a leitura. Não vamos seguir a leitura, eu vou ter que sair antes. Infelizmente, hoje eu vou ter que sair antes. Deixa eu pausar a gravação aqui, então. Só um comentário breve, né, antes de fazer isso. No ponto 3, nós vamos analisar o problema de um outro ângulo. Tá? E esse ângulo do qual nós vamos partir para analisarmos o problema das proposições normativas, me parece, é um ângulo muito mais sofisticado e muito mais complexo também do que o primeiro. Nós seremos impelidos a considerar o problema do ponto de vista analítico da linguagem. Ok? E então faremos isso na próxima semana. Beleza? Aí vamos ler o ponto 3 do artigo. Deixa eu pausar agora a gravação.